Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 23 de maio. O Bovespa apresentou queda de 0,79%, segue dentro da sua tendência de baixa, apontando para baixo, por mais que tenha aqui uma formação de um padrão de reversão dos candles chamado de martelo, que submete a chance de reverter esse movimento de baixa para um movimento de alta. A primeira sinalização gráfica para que isso aconteça seria o rompimento da máxima do pregão de hoje, 49.709 pontos. Pelo gráfico 60 minutos, isso representaria ali um leve pivô de alta, mas seria mais importante não só oscilar acima da máxima do pregão de hoje, é fechar uma hora de pregão para cima da máxima de hoje, seria algo mais interessante, que representa ali uma região de fundo anterior no G60, e melhor ainda, se gerar uma nova máxima, ou seja, superar a máxima da primeira hora de pregão, que já tenha um candle de força, candle com fechamento aí mais próximo da máxima da primeira hora. Então essa seria uma sinalização mais relevante em termos de gerar um repique de alta. Enquanto isso não acontecer, segue apontando aqui para o suporte principal por volta dos 48 mil pontos aqui nesse fundo do diário. No mini índice cheguei a recomendar duas operações. As operações terminaram dando certo. A primeira operação foi aqui já no início da tarde, no rompimento da máxima deste candle aqui, que terminou gerando a possibilidade de entrar aqui 5 pontos abaixo, vamos dizer assim, porque esse candle não conseguiu superar a máxima dele, mas logo na sequência houve a superação das duas máximas anteriores, gerando a execução dessa compra. Essa compra a gente ficou segurando mesmo com essa sinalização de possível topo ali, respeitando a máxima do dia, e encerrei essa posição na formação deste candle. Primeiramente, porque já tinha um movimento de alta no G60 contra uma tendência de baixa. Segundo ponto, estava chegando muito próximo ali do nível de antigo fundo que poderia funcionar como resistência e terminou funcionando como resistência. Então eu optei por encerrar na formação deste candle, chegou até a andar um pouco mais aqui para cima. Isso proporcionou nessa operação um ganho de 0,53%, no capital total um ganho de 0,37%. A segunda operação foi também uma compra aqui na superação da máxima deste candle. Se gerasse aqui, ó, na verdade era desse candle aqui, ela ficou mais uma vez algo semelhante aqui, então conseguiu até superar os dois aqui também, só que essa aqui não conseguiu deslanchar. A diferença deste candle para este candle aqui, e o próximo candle que eu ainda fiquei segurando a posição também não consegue se manter acima ali da máxima do candle anterior, fazer um candle, gerar um candle de força. Esse aqui é o gráfico de 10 minutos. Depois que fez esse fechamento, aproveitei que abriu aqui até um pouco mais para cima do nosso preço de entrada e encerrei com um leve ganho de 0,03%, praticamente no 0 a 0, crescimento do capital total mais 0,03%. Então, para o próximo pregão, seguiremos aí atentos, ainda a favor de operações aí, seja na ponta compradora, porque está um movimento mais esticado para baixo, dependendo da forma, vai tudo depender da forma como abrir e gerar o movimento ali no G60, mas também olhando para a ponta vendedora a favor da tendência aí do G60. Na sequência, PETR4, a Petro terminou o dia apresentando aqui um candle lá embaixo, com gap de baixa, queda de 0,49%. É um candle de indefinição, mas dentro de uma tendência de baixa. Por enquanto, não vejo algo tão relevante em termos de buscar uma compra na superação da máxima deste candle. Vejo um risco um pouco maior, já tendo ali os dois, essa região aqui, que era uma região de topo anterior, região agora de fundo, outro fundo aqui e gap, então é uma região importante de resistência que pode até trazer um local para possível venda, seja de day trade ou até mesmo de swing trade, dependendo da forma como o preço venha testar essa região, que é na casa de 8,90 até a região dos R$ 9,00. Então a Petro segue apontando aí para baixo, para um possível fechamento aqui desse gap. Isso aí no curtíssimo a curto prazo pode vir a buscar essa região. Na Vale 5, o dia foi de leve alta de 0,88%, conseguiu reagir após a pancada e esse forte movimento de baixo. Foi um dia de recuperação para a Vale, abriu lá embaixo, conseguiu se recuperar. Aqui, para gerar uma sinalização um pouco mais relevante de subida, precisa superar a máxima do pregão de hoje. Melhor ainda se ela abre caindo a primeira hora de pregão e reverte tudo para cima, aqui superando a máxima do pregão de hoje, que seria um pivô de alta no gráfico 60 minutos, reverteria uma tendência de baixa no intraday para a tendência de alta, apoiando aqui um movimento de subida, um movimento de correção da tendência de baixa do gráfico diário. Principal ponto de resistência para Vale no movimento de subida por volta dos R$ 12,00. Depois disso, no fundo anterior, na casa dos 12,29.
Seguindo aqui, BBDC4, possibilidade de algo semelhante, que ela fez algo semelhante que a Vale fez, 0,29% de alta, não necessariamente no tamanho aqui da alta, mas em relação ao candle. Conseguiu ali se sustentar em termos de fechamento acima do fundo anterior, mas segue perdendo aqui em fechamento essa região que tende a ser uma região importante de resistência, aqui na casa dos R$ 24,85 até os R$ 25,00, zona de resistência que eu vejo para a BBDC4. Por esse motivo, tem um risco um pouco maior de execução de uma compra aqui na superação dos 24,70, tentando pegar aqui uma movimentação para cima. Seria uma operação que teria que monitorar muito de perto, no sentido de se abre caindo, igual que eu comentei da Vale, e rompe aqui essa máxima, gera pivô de alta. O stop pode se trabalhar com stop curto no fundo ascendente ali do G60 e administrando cada vez mais esse stop de forma mais curta, porque depois que a ação perde essa região de fundo, abre-se a chance de gerar topo descendente aqui no gráfico diário. Depois disso, temos aqui para falar Lame 4. Lame 4 gerou um movimento muito forte para cima, depois de já ter feito aqui uma pancada para baixo, vai desenhando algo semelhante a um ombro-cabeça-ombro invertido, mas ainda falta bastante para que isso aconteça. É um ativo que eu ficaria atento aqui para uma movimentação para baixo, seja de mais 2 candles ou mais um candle, tentando buscar alguma operação na ponta compradora. Logicamente, estando, vamos dizer assim, a operação já andando no azul, ou no verde, vamos dizer assim, positivo, a essa região ficaria atento em termos de encurtar o stop caso aconteça aí a entrada em cima de Lame 4, que terminou o dia hoje com queda de 1,12%, um candle de indefinição. E nossas posições em aberto, na ponta compradora, a Lojas Renner fechou no ponto que a gente tinha entrado, R$ 21,50. A ação abriu lá embaixo, quase acionando nosso stop aqui reposicionado para R$ 20,93. E depois veio aqui a fechar o pregão, principalmente pelo leilão de fechamento, deu uma puxada para cima, conseguiu fechar bem. Seria importante para esse ativo conseguir não só superar a máxima do pregão de hoje, como também a máxima da sexta-feira, porque isso representaria um pivô de alta lá no G60 e aumentaria a chance da gente sair aí de forma positiva desta operação na ponta compradora. De qualquer forma, já temos aqui um reposicionamento do stop nessa operação, assim como na CETIP 3, que dentro que eu tinha comentado, o ideal é que não saísse mais perdendo dessa posição, a não ser que abrisse com gap de baixo. Ela foi lá e abriu com baita gap de baixo, abriu em 41,75 e terminou aqui nos R$ 42,00, muito próximo do nosso preço de entrada, aqui por volta dos 42,08. Então é um ativo que a gente já reposicionou também o stop aqui ficando para baixo dos R$ 41,75, ou seja, não deveria mais perder a mínima pregão de hoje. Depois desse gap, se perde a mínima pregão de hoje, aumenta a chance de perder esse fundo aqui no gráfico diário localizado na faixa dos 41,53. Então aqui já está até escrito aqui na nossa planilha de controle online, disponível no meu site. Lembrando que essa planilha é atualizada agora ao final de cada pregão. Então stop reposicionado para CETIP e stop reposicionado para a Lojas Renner. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Muito obrigado por sua audiência e até o pregão desta terça-feira.